Olá pessoal, bom dia. Vamos dar um breve resumo aqui antes de começar a correção da atividade. Então, nós vamos ver basicamente dois tipos de situações: os sólidos que não têm ponta e os sólidos com ponta. Sem ponta seria o cilindro, o cubo e o paralelepípedo, e o com ponta, a pirâmide e o cone. Por enquanto, nós vimos esses dois aqui e esse aqui, ok? A área lateral para o sólido que não tem ponta é duas vezes a área da base, já que ele tem duas bases, uma embaixo e uma em cima, mais a área da lateral. E no caso do sólido com ponta, a área total é a área da base mais a área lateral. O volume, quando o sólido é sem ponta, ele é área da base vezes a altura, mas ele quando é com ponta, é área da base vezes a altura dividida em 3. Tá? Lembrando, a área da base depende do formato da base, a lateral também depende do formato dela e a soma de todos os lados, ok? Bom, corrigindo bem rapidinho então. A questão 30 parecia assim, parecia um cubo de medidas de 6 centímetros e pedia, na letra A, para calcular o volume do vértice D e base EFGH. Então, é a pirâmide de base EFGH, que é a base inferior aqui, e a vértice superior é a vértice D. Então, ligando, eu tenho essa pirâmide aqui. Nessa pirâmide, primeiro passo, para calcular o volume, é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, como a base é um quadrado, então a área do quadrado é lado vezes lado, dá uma área da base de 36 centímetros ao quadrado. Dando sequência, o volume vai ser igual a 36 vezes 6 dividido por 3. Calculando, o volume vai dar 72 centímetros ao cubo. Tá? Lembrando, a área é dada em centímetros ao quadrado e o volume é dado em centímetros ao cubo. Tá? Para construir rapidinho a figura, faz primeiro a base e depois associa-se as arestas do vértice. Ok? Na questão 31, o enunciado fala o seguinte: a base de uma pirâmide de 6 centímetros de altura é um quadrado de 8 centímetros de perímetro. Calcule o seu volume. Então, desenhando primeiramente, a base é um quadrado. Eu sei que a altura dela vale 6 centímetros. Lembrando a altura, ela é perpendicular à base. O quadrado tem 8 de perímetro, ou seja, a soma dos seus lados vale 8. Portanto, cada lado mede 2. Para calcular o volume da pirâmide, ele é a área da base vezes a altura sobre 3, já que é um sólido com ponta. Então, nesse caso, a área da base, como a base é um quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes 6, dividido por 3, dá um volume de 8 centímetros cúbicos. Vamos corrigir agora, para finalizar essa parte, a questão 34. Eu escolhi ela porque ela pede bastante informação em relação à figura dada. Tá? Aqui pede, calcule a área lateral, a área total e o volume de uma pirâmide regular, se ela é regular tem lados iguais, cujas dimensões são indicadas na figura ao lado. Na figura nós temos uma pirâmide de base hexagonal, onde o aresta da lateral mede 10 centímetros. Então, essa é a ilustração que nós temos de início. Bom, vamos por etapa então. Se eu for calcular primeiramente a área lateral ela é formada por 6 triângulos iguais da figura, já que ela é regular. Então, eu tenho um triângulo de base 4 e aresta lateral 10. Então, para que eu calcule a área do triângulo, é só fazer base vezes a altura sobre 2. Mas a altura que eu preciso é essa aqui, ó, que vem da vértice até o meio da base. Para isso, vou dividir em triângulo retângulo, vou usar o teorema de Pitágoras. E, pelo teorema de Pitágoras, nós temos o quê? Que a hipotenusa é 10, um dos catetos vale 2, o outro cateto é a altura da lateral. Aplicando o Pitágoras, vai dar a altura igual a raiz de 96. Raiz de 96 não é uma raiz exata, mas 96 é 16 vezes 6. A raiz de 16 é 4, então fica que a altura vale 4 pelo raiz de 6. Tá. Voltando para a situação inicial, então nós temos o quê? Se a área é base vezes altura sobre 2, então eu tenho a base que é 4, a altura que deu 4 raiz de 6 dividido por 2. 4 vezes 4 são 16, dividido por 2 são 8. Então, a área do triângulo vale 8 raiz de 6. Então, descobri a área de um triângulo. Tá? Como são 6 triângulos iguais, então eu vou ter 6 vezes o 8 raiz de 6, dá uma área lateral de 48 raiz de 6 centímetros ao quadrado. Na sequência, além da área lateral, a questão também pede a área total. Para que eu calcule a área total, eu preciso da área da base mais a área da lateral. A área da lateral nós já temos. A base ela é um hexágono
com esse formato aqui. Cada medida dele mede 4 centímetros. E eu posso, então, necessário dividir ele em 6 partes. São 6 triângulos equiláteros de aresta 4. Dessa forma, a área do triângulo equilátero pode ser dada por lado vezes seno do ângulo sobre 2. Nessa situação, são 4 vezes 4 vezes seno de 60 dividido por 2. Seno de 60 porque são todos os ângulos iguais. 4 vezes 4 são 16, 16 dividido por 2 dá 8. Então, 8 vezes o seno de 60, que é raiz de 3, dividido por 2. Dá para dividir o 8 pelo 2, que vai dar, então, 4 raiz de 3. Então, dessa forma, a área de um desses triângulos é 4 raiz de 3. Como nós temos 6 triângulos iguais, então você 6 vezes o 4 raiz de 3 dá uma área da base de 24 raiz de 3 centímetros ao quadrado. Portanto, a área total vai ser a área da base, que é o 24 raiz de 3, mais a área lateral, que deu 48 raiz de 6. Aqui não dá para somar os dois, porque esse é raiz de 6 e aqui é raiz de 3, e eles não são comuns. Eu poderia fazer fatorar, mas também não vai ajudar muita coisa não. Dando sequência, o próximo item ele pede para calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base nós já temos, a altura da pirâmide eu não tenho. O que eu tenho é que essa aresta aqui vale 10 e que a aresta da base vale 4. Então, se eu fechar um triângulo aqui, lembrando da figura do hexágono, são partes iguais, então essa medida também vale 4. Tá? Eu vou ter o quê? A hipotenusa é 10, esse cateto de baixo é o 4 e a altura da pirâmide é o h. Então, 10 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais o cateto que falta ao quadrado. Então, 10 ao quadrado são 100, 4 ao quadrado dá 16. Se eu pegar esse 16 e passar para cá, vai ficar 100 menos 16, que vai dar 84. Então, o cateto vai ser a raiz do 84. Não é uma raiz exata, mas o 84 é 4 vezes 21. E a raiz do 4 é 2. Então, deu 2 raiz de 21. Essa é a altura da pirâmide. Tá bom? Por último, o volume vai ser o quê? Vai ser a área da base, 24 raiz de 3, vezes a altura que deu 2 raiz de 21, dividido por 3. Nesse caso, deixa eu espaçar para ficar mais visível aqui. Nesse caso, nós temos o quê? 24 vezes 2 dá 48, dividido por 3 são 16. São 16 raiz de 3 vezes 21 dá 63. 63 não é raiz exata, mas 63 é 9 vezes 7. E a raiz do 9 é 3. Então ficou 16 que multiplica 3 raiz de 7. Logo, o volume deu 48 raiz de 7. Observe que essa questão é bem complicada porque ela pediu vários itens no caminho. Tá? Mas em quase todos eles, o que se falta é descoberto utilizando o Teorema de Pitágoras. Tá bom? Vamos refazer as questões se for necessário, vamos perguntar. E qualquer coisa estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula.